Olá, gente. Boa tarde niilista, então, para vocês. Como estão? Estão me ouvindo bem por aí? Sim. Então, gente, hoje nós vamos entrar em mais um tema, que é um tema bastante importante aí para a gente entender um pouco da história do teatro brasileiro no século XX e da história do país também, né? Então, a gente se aprofunda agora no período da ditadura civil-militar, né, que foi uma ditadura civil-militar porque ela contou com o apoio grande do empresariado local e internacional, né? Então, não dá para a gente falar apenas em ditadura militar. Mas a gente vai entrar hoje num momento mais terrível da ditadura, que é a partir de 1968, depois do ato institucional número 5. Eu não sei se todo mundo se lembra de ter estudado isso lá no ensino médio, mas houve o golpe de 64, em que o governo do presidente João Goulart foi deposto, uma série de parlamentares, professores e professoras foram caçados, tiveram que se exilar em vários países, mas o Congresso permaneceu aberto, havia um certo ar institucional de legalidade. O discurso dos militares é que eles abririam mão do poder tão logo a ameaça de revolução socialista tivesse sido superada. Em 1968, esse verniz democrático caiu por terra com o fechamento do Congresso, das assembleias legislativas, de câmaras de vereadores, com um grande movimento de prisão de opositores e opositoras, com uma repressão muito violenta às manifestações políticas, à luta armada da guerrilha, e com um item da lei, do ato institucional número 5, que tornou-se de triste recordação para a gente até hoje, que foi a extinção do habeas corpus. Então, isso significava que qualquer pessoa poderia ser presa a qualquer momento, sem que houvesse uma obrigação de que os direitos desse preso ou dessa presa fossem exercidos. Então, como não havia habeas corpus é o direito que o preso tem de perpetrar recurso contra a prisão. Né? Imaginem se isso é suspenso. Aconteceu com milhares de pessoas durante o período. Você simplesmente era jogado num camburão qualquer e desaparecia. Muitas dessas pessoas desapareceram para sempre, outras tantas foram encontradas meses depois, num presídio, numa delegacia, enfim. Então, esse contexto histórico, que é um contexto de autoritarismo, de ditadura no plano político e de avanço do processo de industrialização, de endividamento do país, de entrada do capital externo, de financiarização da economia, esse processo todo teve grandes transformações no teatro brasileiro. Então, a gente discutiu no último tema a proposta do teatro de arena, de como essa proposta dialogava com a história nacional, como havia uma preocupação do Arena com uma arte que fosse popular nacionalista, ou seja, que pudesse rever a história brasileira sob o ponto de vista das classes subalternizadas, das classes oprimidas. E aí a gente discutiu o testemunho do João, em que ele trouxe o Tiradentes, e aí fizemos um exercício a partir de uma releitura da história brasileira, que era um procedimento muito importante para o teatro de arena. Agora, a gente vai olhar para um outro movimento cultural que também significou uma forma de resistência à dominação da ditadura e do capitalismo à la brasileira,
que foi os chamados movimentos contraculturais, que receberam esse nome no mundo inteiro. É um nome meio problemático, assim, né? Porque não eram movimentos que se colocavam contra a cultura, mas que defendiam novas concepções culturais. O movimento mais conhecido, que ganhou esse aspecto contracultural, é o movimento hippie, né? Então, se vocês pensarem nos grandes eventos que aconteceram nos Estados Unidos, como o Woodstock, né, em que um show de rock se transformou numa grande manifestação contra a Guerra do Vietnã. Então, essa vertente contracultural, aqui no Brasil, ganhou a feição e o nome de tropicalismo, porque houve uma tentativa dos artistas e das artistas da Tropicália de promover um resgate dos ideais do modernismo brasileiro, principalmente do Oswald de Andrade, mais particularmente a teoria da antropofagia. Então, basicamente, o que o Oswald defendia como antropofagia? Defendia que num país brasileiro colonial, que foi habitado inicialmente por povos originários que eram antropófagos, ou seja, que eram devoradores, né? Eram devoradores de carne humana no sentido ritualístico, e não no sentido guerreiro, né? Como os portugueses criaram essa versão, né? De que os canibais brasileiros devoravam as pessoas. Era algo mais complexo do que isso e muito menos violento. O Oswald queria recuperar esse potencial ritualístico da arte e esse potencial da arte digerir referências externas, adaptando-as à realidade local brasileira. O Oswald formulou isso em vários manifestos, em vários poemas, em alguns romances, mas também formulou isso na prática em espetáculos teatrais. Espetáculos que foram escritos dos anos 20 ao final dos anos 40, né? O Oswald escreveu 4 textos teatrais, né? A Morta, O Homem e o Cavalo, o texto que a gente vai discutir semana que vem, que é O Rei da Vela, e um texto que permaneceu inédito por mais de 4 décadas, que é bastante radical também, que eu sempre fico na dúvida de sugeri-lo ou não, que se chama Santeiro do Mangue. Né? É um texto que um dos personagens, para vocês terem uma ideia, se chama Jesus das Comidas. Então, imaginem o que esse Jesus fazia. Por questões muito óbvias, esse texto nunca tinha sido montado até os anos 90, quando o Oficina montou, né? Mas a grande montagem que entrou para a história do Teatro Nacional, vou passar assim, o PDF, que foi realizada pelo Teatro da Oficina, é uma versão do Rei da Vela, uma peça do Oswald. Então, dentro do movimento tropicalista, o Oficina foi uma espécie de vanguarda teatral. Então, aquilo que se pesquisava na música e na literatura, né, tem um romancista brasileiro incrível que é pouco conhecido, que se chama José Agripino. Ele escreveu alguns romances tropicalistas que são geniais, assim, são muito incríveis, que ele mistura a cultura pop com a história brasileira. Então, havia várias vertentes da Tropicália, né? A gente ficou conhecendo mais a da música e a da música que fez mais sucesso, que é especialmente Caetano e Gil, né? Mas a gente tinha ali toda uma reflexão sobre a Tropicália mais experimental, né? Que tinha como grande destaque o Arrigo Barnabé, o Tom Zé, outros compositores e compositoras. Na literatura, a gente tinha o Agripino, tinha uma série de poetas que também experimentaram, a partir dessa ideia da deglutição, de digerir as influências externas, né? O movimento concretista
se alimentou muito dessas influências externas e dessas ideias, né? Então, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, o Décio Pinhatari, que são grandes poetas e que elaboraram muito da experimentação da palavra com o espaço em branco, né, que caracteriza a poesia concreta a partir do estímulo do tropicalismo. No plano do teatro... Ivan, Oi? desculpa só a interrupção. É que o Tom Zé, ele coloca que os irmãos Campos, né? O Décio, o Haroldo, eles foram um dos pilares para o tropicalismo, na versão dele. Então tem essa coisa, justamente por causa da poesia concreta, né? Então, para o Tom Zé, assim, os irmãos Campos, como se fossem um dos fundadores, assim, do tropicalismo, um dos inspiradores. Ah, muito legal. Eu acho que tem muito a ver, sim. A gente não consegue definir quem que de fato começou, né, isso tudo, mas qual foi o grande papel do Haroldo de Campos, do Augusto de Campos e do Décio Pinhatari também? Além de poetas, eles eram grandes tradutores, né? O Augusto até hoje ainda muito polêmicos, porque eles inventaram uma ideia da transcriação, que é uma espécie de tradução criativa. E essa ideia da transcriação é uma síntese do pensamento antropofágico e tropicalista. Né? É a ideia de que, para você traduzir o discurso poético, você precisa recriá-lo para o idioma de destino. Então, não existiria uma tradução neutra, fiel ao original. A tradução seria sempre reinvenção. Então, a partir disso, uma série de poetas desconhecidos e desconhecidas aqui no Brasil, a partir dos anos 50, começaram a ser editados por eles. Eles formaram uma editora que depois ganhou o apoio do Jacob Ginsburg, se tornou a editora Perspectiva, que existe até hoje. Então, eles tiveram um trabalho cultural assim muito importante de prática da teoria antropofágica, né? E aí o tropicalismo foi uma espécie de revisão da antropofagia a partir das novas tecnologias dos anos 60 e 70, né? Então, isso de digerir referências externas é referência aos rituais. Sim, é uma ideia de que a arte não tem apenas uma função intelectual, mas ela tem uma função corporal também, assim como num ritual de antropofagia, a comunicação com o sagrado se dá por meio do corpo. Né? Então, para o Oswald, a antropofagia era muito mais do que você digerir intelectualmente, mas era você também trabalhar com aspectos da arte que são aspectos não logocêntricos, né? Um termo que os irmãos Campos gostam muito, que vem lá do Jacques Derrida, que é um filósofo francês. O que é o logocentrismo? É a ideia de que o pensamento ocidental deve ser ancorado na razão, no logos, no racionalismo, no discurso. A poesia concreta tenta quebrar com tudo isso, a partir de uma inspiração lá nos poemas piadas do Oswald de Andrade. Né? Depois, quando vocês quiserem, logocentrismo. Leiam um poeminha piada aí para o Oswald em homenagem ao tropicalismo depois da aula. Qual era a importância dos poemas piadas? Eram poemas que, primeiro, se inspiravam na linguagem do telégrafo. O telégrafo era a maior tecnologia de comunicação de então, né, gente? É como se a gente fizesse uma poesia muito radical baseada hoje no Twitter, né? Até existem experimentos interessantes sobre isso, né? Então, a poesia piada era uma poesia telegráfica e construída a partir de imagens e não a partir do discurso. A poesia brasileira antes do modernismo, principalmente a poesia romântica, era uma poesia muito discursiva, era uma poesia da oratória. Então, o Oswald tentou quebrar com isso por meio dos poemas piadas,
que não são... Poema piada é uma forma meio debochada que ele autodenominava poesia. Não são necessariamente poemas engraçados, mas são poemas curtos e diretos, como uma piada. Poemas telegráficos, né? Poemas que têm, o que o Oswald dizia, eram pontas de lança e não discursos. Pois bem, então, toda a teoria antropofágica está relacionada a essa ideia de resgate do ritual e de digestão das referências externas. Os concretistas, lá nos anos 50, retomaram isso, então traduziram muitos autores, exploraram a poesia concreta, nada mais é do que uma poesia que não tem verso, né, gente? Então é uma poesia que não se articula linearmente, ela é uma poesia que fica distribuída no espaço, como uma constelação, né? Então, a ideia é quebrar a estrutura racional da poesia e da arte. Isso inspirou muito também toda a produção musical brasileira, que tinha como um dos princípios promover uma relação entre a música popular e a música pop internacional. Então, vocês sabem que nos anos 60, né, teve toda uma discussão sobre a guitarra elétrica. Teve, inclusive, uma passeata contra a guitarra elétrica, que foi, acho que essa é uma das passeatas mais incríveis da história brasileira, né? Uma passeata contra a guitarra elétrica. Hoje em dia a gente tende a dar risada, a ficar debochando com razão, mas no momento era uma coisa muito séria, porque os que eram contra o tropicalismo diziam que a chegada da guitarra elétrica na música popular brasileira era sinal de imperialismo estadunidense. Então, Caetano, Gil, os Mutantes estavam abrindo mão da pesquisa sobre o referencial popular brasileiro, que era o referencial lá do Arena, lembrem-se, né, da cultura nacional popular, e estavam se deixando colonizar pelo imperialismo. E o símbolo dessa colonização musical era a utilização da guitarra elétrica. Obviamente, o tropicalismo não deu bola para isso e experimentou muito essa contradição entre referências musicais antigas, populares, da tradição musical brasileira, e a inovação da cultura pop de então, né, que era essencialmente caracterizada pelo rock estadunidense, pelo trabalho com a guitarra, com essas sonoridades que eram novas então, né? Então, assim, percebam, este é o quadro geral cultural ali dos anos pós-68, pós-ato institucional número 5. Por isso que eu pedi para vocês lerem o texto do Roberto Schwarz, que não é um texto fácil, é um texto difícil, mas eu acho que é um dos melhores artigos produzidos até hoje sobre o panorama da arte nos anos 60. Né? E eu acho que ele é tão bom porque, primeiro, o Robert Schwarz ele se diz que ele se apresenta como apenas um crítico literário, mas ele é muito mais do que isso, ele é um filósofo, um pensador da história brasileira. Então, tudo que vocês puderem, leiam do Roberto, que é muito bom. É difícil no começo, mas depois você pega as manhas. E hoje a gente vai tentar um pouco pegar as manhas desse discurso, que basicamente consiste em ser um discurso muito contraditório, que procura abarcar as contradições dos fenômenos. Então, vocês vão ver que a gente vai ler sobre o tropicalismo e ele analisa o tropicalismo e você não consegue entender se ele está fazendo uma crítica ou se ele está exaltando o tropicalismo. E, na verdade, ele está fazendo as duas coisas, né? E ele faz isso sempre. Ele procura apreender os movimentos de um extremo a outro nos fenômenos culturais, né? E acho que ele faz isso muito bem sobre o teatro. Ele tem textos sobre o Brecht muito legais e tem esse texto em que ele fala sobre o tropicalismo, que é muito bom também. Para quem gosta do Oswald, ele tem um texto também que se chama A Carroça e o Modernismo. E é muito bom, ele faz uma análise também muito incrível
sobre o modernismo e sobre tudo que o modernismo antecipa para a Tropicália. Então, assim, quem está a fim de mergulhar sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, ele é sempre uma ótima companhia. Então, eu queria hoje discutir com vocês um pouco o contexto histórico dos anos 60, que dá origem ao tropicalismo, para depois a gente entrar numa análise do Roberto Schwarz sobre o tropicalismo, para que a gente entenda um pouco como que o tropicalismo se relaciona com o teatro, né? E, basicamente, quais eram as propostas tropicalistas do Teatro Oficina, né? Na semana que vem, a gente vai ter um testemunho a partir do Rei da Vela, e aí, depois que a gente conversar sobre a proposta do grupo, para não contaminar o grupo, aí eu quero mostrar para vocês imagens da montagem do Rei da Vela. Vocês sabem que essa montagem ela foi tão importante que até hoje pouquíssima gente se arrisca a montar o Rei da Vela, né? Porque é uma montagem que foi tão importante, todo mundo fala tanto dela, tem tantas imagens, tantas teses, tantos livros sobre o Rei da Vela, que parece que o Oficina deu uma versão meio definitiva sobre o que significa o Rei da Vela. E não é verdade, acho que a gente pode fazer muitas experiências legais. Em 2019, por sinal, aqui na nossa disciplina de Teatro Brasileiro 2, o Beto e o Pedro fizeram uma versão em dupla do Rei da Vela, que foi sensacional. Foi uma das coisas mais legais que eu vi sobre o Rei da Vela. Insisti muito para eles levarem isso adiante, mas aí veio a pandemia, veio as questões deles também, eles não conseguiram retomar o projeto, mas foi muito interessante, assim, eles se arriscaram a fazer o Rei da Vela, que é uma peça com muitos personagens e conflitos, só com 2 atores que eram meio 2 palhaços e também eles mesmos. Então foi muito interessante, assim, porque tinha uma relação com a performance, que é a grande inspiração do Rei da Vela. Então, até hoje, muita gente critica a montagem do Oficina, dizendo que tinha muitas referências tropicalistas, meio mal digeridas, que era uma colagem, que era uma peça muito obscena. Até hoje tem gente utilizando esse tipo de vocabulário, por incrível que pareça, mas era uma peça provavelmente muito forte para as pessoas naquele período, né? Mas, na verdade, a inspiração era a ideia de crítica à representação. Então, as ações eram realizadas verdadeiramente e não representadas. E isso era muito forte, né? Citando palavras do Zé Celso, tá? Não são palavras minhas, então não me denunciem por aí ao bolsonarismo. O Zé Celso diz o seguinte: o único jeito de terminar essa peça era enfiando o mastro da bandeira brasileira no cu do Abelardo, que é o protagonista da peça. Este fato acontecia de verdade. Então, realmente, o mastro da bandeira brasileira terminava no cu do Renato Borg, que é um ator muito importante até hoje, né? Que aos 80 anos ele participou da reencenação do Rei da Vela, e muito legal. Ele não fez essa cena, infelizmente, mas era algo similar. Então, assim, vocês imaginem para uma plateia que era acostumada ao repertório do TBC, quando muito teatro do Arena, né, o teatro de inspiração brechtiana, assistir esta cena, né, no final. Agora, vocês imaginem os militares assistindo essa cena, né? Hoje em dia, se a gente fizesse isso, haveria, né, um digníssimo ministro da Justiça que iria entrar com a Lei de Segurança Nacional, como ele fez com muita gente por muito menos. Imagine isso num palco em 67, né, um pouquinho antes do AI-5. Não por acaso, em 68, o Oficina monta o Roda Viva, que é um texto do Chico Buarque, que é muito interessante também, porque é um texto do Chico sobre o tropicalismo, sem falar que é sobre o tropicalismo, porque assim, é a história de um compositor que faz muito sucesso
com uma música meio inovadora, mas que é muito comercial, que é a visão que o Chico tem sobre a Tropicália, né? Diga-se de passagem. E o Oficina montou essa peça de maneira tropicalista, fingindo que não tinha compreendido a mensagem do Chico. E a peça foi combatida pela milícia de então, que era o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. A peça estava sendo representada num teatro, o teatro foi invadido por mais de 80 homens armados. Eles agrediram os atores e as atrizes, espancaram, rasgaram figurino, quebraram o cenário, proibindo de que a peça continuasse a ser realizada. Como se não bastasse, a Oficina viajou para Porto Alegre com a peça depois disso. E 2 atrizes e um ator foram sequestrados pelo CCC, apanharam e depois foram deixados no meio da rua. Então, estávamos lidando com esse tipo de gente nos anos 60, né? Um comando de caça aos comunistas que era formado por burgueses e militares reformados, policiais, enfim. Era uma milícia armada que tinha como função a caça literal aos comunistas. E o Teatro Oficina sofreu muito com isso. E o interessante da trajetória deles é que quanto mais reprimidos eles foram, mais eles radicalizaram. Né? Depois disso, em 69, o Teatro Oficina trouxe o pessoal do Living Theater para Minas Gerais. Né? O Living era um grupo muito importante nos Estados Unidos que organizou performances contra a Guerra do Vietnã. Eles têm uma montagem sensacional da Antígona, está no YouTube, coloquem lá Antígona Living Theater, que é incrível porque também é uma montagem performática em que eles transformam a trajetória da Antígona na trajetória de uma militante contra a Guerra do Vietnã. O pessoal do Living, que vivia numa comunidade hippie, eles viviam de forma comunal, numa mesma propriedade, todo mundo fazia tudo junto, trabalhava junto, dividia tudo. Eles vieram aqui para Minas Gerais viver numa comunidade e o Oficina foi lá viver junto com eles por 2 meses e produzir um espetáculo teatral. Obviamente, a polícia foi lá, encontrou LSD, maconha e prendeu todo mundo. E aí o Oficina e o pessoal do Living, que eram estadunidenses, né, gerou todo um problema diplomático, ficaram presos aqui. Isso só aumentava a repercussão do trabalho da Oficina. Então, também tem uma investigação aí que é importante para a Oficina, que o Brecht chamava de teoria do escândalo. Né? Vocês sabem que o Brecht tinha muitas facetas e uma das mais incríveis dele era explorar a imprensa. Então, o tempo todo, o Brecht criava o que hoje a gente chamaria de factoides para serem divulgados na imprensa e, com isso, os espetáculos e as ações experimentais do Brecht ganhassem destaque. Então, por exemplo, ele cometia plágio de peças de muito sucesso. Né? Ele pegava trechos das peças, incorporava as peças dele e entrava em cartaz sem pagar direitos autorais. Isso gerava um caos, né? As pessoas queriam prendê-lo, os artistas burgueses entravam na justiça. E o Brecht começou a radicalizar isso e ele chamou de teoria do escândalo. O Zé Celso, que começou todo esse problema do Oficina estudando o Brecht, também buscava um pouco essa teoria do escândalo. Né? Um outro aspecto, por exemplo, da encenação do Roda Viva, que é muito interessante, em determinado momento eles jogavam pedaços de carne crua e podre no público, agredindo o público, porque o Zé Celso dizia o seguinte: o único público do teatro brasileiro é um público de burgueses e classe média. Esse é o público do teatro de arena. E não adianta o teatro de arena ficar fazendo manifestação política nas peças para esse público, porque o público que interessa não vai ao teatro. Então, esse público burguês, ele precisa ser colocado em choque.
mais do que em xeque. Então, o Zé Celso e Oficina formularam toda uma teoria do choque, que se chamou, na época, de teatro da agressão, que é a ideia básica de agredir impiedosamente o público para que ele desperte ou perceba a sua insignificância e os seus privilégios de classe. A agressão aqui é agressão mesmo, né, gente? Estamos falando de performance, então não é simulação. Então, de fato, o pedaço de carne era jogado no público, o público era xingado pesadamente, as pessoas eram levadas para o palco e tinham as roupas arrancadas, algo que até hoje acontece nas peças do Oficina, né? Mas hoje tem um caráter muito mais que o Zé Celso chama de orgiástico, que é uma ideia de uma comunhão sexual com o público, e que as pessoas, eu me lembro, assim, quando eu comecei a ver as peças do Oficina, as pessoas se sentiam agredidas, né? Eu me lembro que, inclusive, a gente ia na peça falando, eu não posso ficar no... Tinha uns lugares que você sabia que se você ficasse, você seria chamado para entrar, né? E você sempre tentava ficar escondido e sempre eles te pegavam, porque eles percebiam quem, por exemplo, eu com a minha cara, era uma vítima preferida deles, né? Então, você sempre era levado a participar da cena, e no começo as pessoas se incomodavam muito, mas à medida que o tempo foi passando, isso virou meio um folclore, né? E muita gente começou a ir assistir as peças para isso, sabe? Então, vou tirar a roupa. Aí você vê até hoje que o perfil do público da Oficina é um público meio estranho, assim. Tem a categoria teatral, mas tem uma galera, né, que a gente chama o pessoal meio Higienópolis, né? Que aqui em Floripa acho que seria meio jurerê, sabe? Uma galera riquinha, assim, que vai assistir para curtir, tirar a roupa, não sei o quê. Mas isso tem um conceito para o Zé Celso, que a gente pode criticar ou não, mas é esse conceito de gerar uma comunhão ritualística, que, de novo, tem a ver com a antropofagia, mas, no caso, um ritual que remete a uma sexualidade não oprimida, que também tem muito a ver com os anos 60. Pois bem, no início dessa participação do público, a participação não era de comunhão, era de agressão, né? E aí diversas peças tentaram explorar procedimentos de choque ao público. Então, vocês imaginem o tamanho da polêmica que isso deu, as pessoas saíam revoltadas. E, na verdade, o que o Oficina estava também, de alguma maneira, alegorizando era o processo violento de constituição da própria sociedade brasileira de então, né? A gente tinha a luta armada acontecendo. E, obviamente, você não podia falar disso na peça, mas você podia fazer uma peça violenta. Você podia remeter a violência ao confronto entre exército e guerrilha, entre exército e militância, né? Então, acho que, de alguma maneira, a proposta da agressão, apesar dela ter limites muito óbvios, assim, né? Em alguns momentos ela soa até ingênua, porque você vai agredir o público e aí as pessoas vão sair dali e vão falar, vou largar a minha posição de privilégio. Parece um pouco ingênuo, mas naquele momento tinha um caráter muito de resistência, de tentar gritar contra o que estava acontecendo e, de alguma maneira, dizer para as pessoas, olha, vocês que estão aí sentados em silêncio, vocês são cúmplices da violência, né? Quase como o que aconteceu durante o nazismo, né? E se a gente for ser muito literal, aconteceu aqui também, né? A gente, claro, não teve uma escala como a do Holocausto, mas as violências todas perpetradas pela ditadura tiveram a conivência da maior parte da população brasileira, né? Então, assim, é um trauma que a gente ainda não superou como sociedade. E eu acho que o Oficina tentou expor isso, né? Talvez até inconscientemente, tentou tratar e vivenciar esse estado de exceção e de violência permanente que caracterizava a sociedade brasileira, né? Então, as peças do Oficina, nesse período que a gente está estudando, principalmente o Rei da Vela, eram espetáculos muito violentos, né? E aí, violentos de uma forma que hoje, isso que a Bruna falou, né, eu não voltava. Hoje, provavelmente, esse tipo de violência eu acho que não seria
tolerado pelo público, né? Tem uma relação aí ética que a gente construiu, né, com a participação do público, que seria muito difícil isso acontecer, né, hoje em dia. Eu acho que até isso se acentuou nos últimos 20 anos, assim, né? Então, mas naquela época, de fato, as pessoas ou aceitavam aquela violência, e aí tem muita gente que participou que assistiu os espetáculos que conta que saía muito mal da peça, que passava mal à noite, e para o Oficina isso fazia parte dessa apreensão do espetáculo que não era logocêntrica, mas de fato que você devia, como a teoria do Artaud, né, do teatro da peste, de fato deveria ser um teatro, o Artaud dizia, né, que revirasse as vísceras, que gerasse o vômito, e muita gente, de fato, narra essas experiências, né, de estar ali sentado, receber um fígado cru na cabeça e passar mal, sair, vomitar. E isso, para o Oficina, era o objetivo da proposta. Isso foi muito polêmico, né? Na semana que vem, eu quero até ler um trechinho para vocês de uma crítica de quem talvez seja o maior crítico teatral brasileiro, né? O Anatol Rosenfeld, que é um alemão que veio aqui para o Brasil fugido da Segunda Guerra, acabou ficando por aqui, e é uma figura muito interessante porque ele trouxe muitas referências do que se fazia de teatro na Europa, que ninguém conhecia aqui no Brasil, porque não tinha essa comunicação instantânea de hoje, né? Que você põe um vídeo lá no YouTube e fica sabendo o que acontece no teatro na África do Sul, né? Você não sabia nada do que acontecia na Europa. E o Anatol foi o primeiro a falar, gente, acho que os caras estão fazendo uma antropofagia das propostas do Artaud. E aí ele meio tentou discutir nos jornais da época, publicando textos, a partir das teorias do Artaud, por que o Artaud teria a ver com o Brasil, não teria, e o Anatol é bem crítico em relação à postura da Oficina, mas ao mesmo tempo é interessante porque ele não é um crítico desses críticos vulgares de jornal, né? Ele não diz, isso não presta, mas ele tenta compreender a lógica e qual a pertinência da antropofagia dos ideais do Artaud no Brasil, em que medida eles ainda tinham atualidade, né? E aí o grande argumento do Anatol, que eu acho interessante para a gente pensar, é que num momento histórico em que a expansão urbana capitalista gera um cotidiano cada vez mais violento, ainda mais num país regido por uma ditadura sanguinária, qual é o sentido de você reproduzir essa violência? Né? Em que medida você não está apenas ecoando a violência que o público já enfrenta no dia a dia? Né? Então, o Anatol vai dizer que lá na vanguarda, na época do Artaud, fazia sentido você promover o choque como uma experiência, porque o choque era uma experiência nova. As cidades estavam se constituindo, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Então, depois do Holocausto, depois das ditaduras militares na América do Sul, depois do avanço generalizado do capitalismo, das ondas migratórias no Brasil, que geraram polos altamente populosos nas cidades e polos de miséria absoluta, crime organizado, num país ainda traumatizado pela violência da escravidão, do genocídio dos povos originários, qual é o sentido de reprodução de uma violência neste país? Né? Não estamos falando da França pós-Revolução Francesa, dos ideais de igualdade e liberdade, não estamos falando dos países europeus que transmitiam muitas vezes os seus processos de violência para as colônias. Né? A gente está falando da colônia. Então, é uma reflexão bem interessante do Anatol, ele não apresenta uma resposta, a gente pode discutir melhor isso depois, mas assim, o que eu quero que vocês compreendam é em que se baseou a tradução do tropicalismo como movimento cultural no teatro brasileiro de então. Se baseou numa recuperação da teoria antropofágica do Oswald. Então, essa recuperação é simbolizada por vamos montar um texto do Oswald de Andrade que nunca foi montado,
que é O Rei da Vela, que tinha sido escrito nos anos 30 e nunca tinha sido montado até 1967. Por quê? Porque era um texto polêmico como texto, né? Um texto que gerava não só crítica ao capital, mas que promovia, por exemplo, a ideia do Oswald é que a encenação fosse um circo. Então, o Oficina fazia a encenação num picadeiro, né? E a ideia do circo era trazer todas as referências da cultura popular circense, misturando com uma espécie de circo bacanal, assim, círculo, o Oswald chamava de círculo prostíbulo, né? Então, como se fosse um círculo, um circo e um bordel naquele círculo, né? Então, tinha uma série de procedimentos ali que visavam questionar os valores católicos, da moral brasileira, que inviabilizavam a montagem ali na época do Estado Novo, do governo Vargas, enfim. Isso também seria inviabilizado nos anos 60, que era tão mais conservador. Por isso que a experiência do Oficina foi tão importante e é tão conhecida até hoje, né? Porque eles montaram uma peça que já era bastante subversiva, com uma linguagem ainda mais radicalizada, porque não era uma linguagem da representação, era uma linguagem performativa. Então, a base era a ação física dos personagens, que não representavam, né? E uma ação que também se propunha um embate contra o público. Um embate que também não era representação, né? Era um embate verdadeiro, você não fingia que você estava criticando o público. Que texto, Bruna, você perguntou? Tem o texto dele falando isso para ler, do Oswald? A crítica do Anatol? Ah, tá. Está num livro dele que se chama Texto e Contexto. O capítulo é O Teatro da Agressão. Eu separei um trechinho, acho que hoje não vai dar tempo, mas eu mostro para vocês semana que vem, quando a gente for falar mais do Rei da Vela, né? Porque ele analisa um pouco o Rei da Vela a partir dessa ideia do teatro da agressão, e ele vai pegando umas entrevistas do Zé Celso. Então, assim, o que também é interessante, tanto no projeto do Boal e do Arena, quanto no projeto do Zé Celso do Oficina, é que a gente tem pela primeira vez aqui no Brasil uma visão da encenação como uma linguagem artística independente do texto. Então, a gente discutiu que o TBC importou encenadores muito importantes do teatro europeu que vieram para cá fugindo da guerra, né? O Ruggiero Jacobi, que veio da Itália, o Ziembinski, que veio da Polônia, e eles fizeram montagens muito importantes no Brasil aqui, né? Porque aqui no Brasil, antes do TBC, não tinha um vasto repertório do que seria a figura da encenação num espetáculo, né? A gente tinha uma experiência muito importante, mas ignorada, que é a da Ítala Fausta, que foi uma encenadora que trabalhou com grupos amadores no Rio de Janeiro, e ela talvez tenha sido a primeira grande figura da encenação brasileira ali nos anos 20, porque, de fato, ela tinha uma preocupação com o ensaio, com a metodologia de criação, com o cenário, com o figurino. O TBC, com essas figuras importadas aí, passou a elaborar um pouco isso, né? Então, é muito interessante, depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês, tem um manual de direção do TBC que é muito fascinante, assim, para quem estuda direção teatral, né? Eu gosto desse tema, eu mostro para todo mundo, assim, as pessoas não se entusiasmam tanto quanto eu, mas, enfim, eu acho muito legal, porque, assim, é um manual que prevê dia a dia, durante 90 dias, o que você, como diretor ou diretora, deve fazer nos ensaios. Então, é um negócio quase que industrial, assim, e é um manual que foi trazido pelo Ruggiero Jacobi, né, que era esse
diretor italiano. Então, a maioria dos diretores do TBC trabalhavam assim, você pegava o manual, dia 1, leitura de mesa. Aí você chegava e lia a peça. Olha como era. Os atores e as atrizes liam, e o diretor, o Ruggero, ele falava, não, 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 está errada a sua entonação, faça assim, tá. E ele fazia. E aí o ator repetia na entonação dele e marcava ali como devia ser a entonação. Isso era feito durante 15 dias, né? O texto inteiro era lido de maneira guiada pelo encenador. Aí chegava o cenário e figurino, em 15 dias. Aí os atores já tinham decorado o texto, marcações durante 15 dias, 30 dias. Se você tivesse dinheiro, você repetia essa experiência por mais 30 dias, fazia um ensaio aberto e depois repetia isso por mais 30 dias. Como ninguém tinha dinheiro no Brasil, não chegava nunca aos 90 dias. Então, as peças estreavam em 30 dias. Então, você tinha 15 dias para leitura de mesa, 15 dias para marcação com cenário e figurino, estreia. E isso era uma verdade. O que eles diziam, né? E o Ruggero diz nas entrevistas, né? Eu tive um professor que foi aluno do Ruggero, ele que me deu esse manual, e ele contava assim que era incrível, porque dava certo. Dava certo assim, matematicamente, sabe? A peça estava pronta em 30 dias. Só que, obviamente, estava pronta como uma peça textocêntrica, né? As marcações eram super quadradonas, tudo girava em torno do texto. A importância do teatro de arena e do teatro de oficina é porque, além deles se constituírem como grupos, como coletivos, então o arena, no formato de uma cooperativa socializada, e o oficina, no formato de um coletivo, hoje o que a gente chamaria de um coletivo artístico, né? Ou de um coletivo anárquico, porque não havia, a ideia é que não havia processo decisório estabelecido, o Zé Celso sempre foi uma liderança, mas toda a prática do oficina era para tentar quebrar um pouco com isso, promover uma criação baseada em improvisação, o texto chegava depois da cena, né? Isso era muito forte e é assim até hoje, né? Quando eu estava na faculdade, eu acompanhei alguns diretores lá de São Paulo, fiz um estágio com alguns diretores, com o Antunes, com o Zé Celso, com o Gerald Thomas, e eu ia assistir os ensaios, e o Antunes e o Gerald Thomas me tratavam super mal, assim, eles nem falavam comigo. Eu fiquei 3 meses lá assistindo o ensaio, os caras nem sabiam quem eu era. E o Zé Celso não, o Zé Celso era um cara que você chegava, ele já ia te abraçando, e você entrava na cena, e ele perguntava coisas. Então, tinha uma estrutura bem coletiva, né? Eu acompanhei o Cacilda, né? A montagem do Cacilda, que era um espetáculo em homenagem a Cacilda Becker. E aí era muito interessante, porque não tinha texto nenhum, assim, durante, sei lá, 3, 4 meses. E aí era um monte de improvisações, cada dia era uma improvisação diferente, improvisações durante horas. E era um método super caótico, assim. Então, às vezes, alguém trazia uma bolinha de tênis e jogava, assim, no teatro. Aí essa bolinha de tênis ia sendo alguém pegava, jogava de volta, e da bolinha de tênis virava uma mega improvisação coletiva que ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E aí, a partir disso, depois de vários meses, o Celso ia dirigindo, não sei o quê, e aí gerou a peça que foi bastante importante naquele período. Então, assim, se manteve esse espírito, né, de uma criação baseada na cena e não no texto. No Arena, a cena era dada pela própria preocupação com o espaço, né? Então, era um teatro muito pequeno que o público ficava de maneira circular. Então, era um mega desafio para quem tinha feito a formação no palco italiano, como era o elenco do Arena. E isso gerava uma proposta de encenação muito diferente e muito radical para o período, né? E que tinha que ser não textocêntrico. E o Oficina, com essa ideia da improvisação, do caos, da relação da agressão com os atores, com as atrizes, também gerou um primado da encenação.
né? Então, isso é muito importante como uma ruptura no processo textocêntrico que o teatro brasileiro vivia até então, né? Como é mesmo o nome do manual, é um manual de direção teatral do TBC. É um manual inédito, ele nunca foi publicado, é mimeografado, né? E era um manual que foi trazido aqui nos anos 50 e ele não é assinado, né? Quem trouxe foi o Ruggero Jacobi, que era esse diretor italiano. Mas ele diz que o manual foi entregue para ele pelo mestre dele, que era um diretor italiano. Então, acho que é um manual que veio vindo aí, né? Recentemente, a EDUSP publicou um manual de direção de ópera brasileira aqui no século XVIII, que é muito legal também. É um manual, para quem gosta de direção, também é muito fascinante, porque é um manual de como as óperas do século XVIII eram dirigidas. Então, como que se montava o figurino, como que se dirigia os cantores, o coro. É muito interessante também. E é muito parecido com esse manual do TBC. Então, pasmem, né? Em 200 anos, o teatro brasileiro permaneceu muito ligado a essa trajetória textocêntrica. Então, por que tinha um manual? Porque a encenação não importava. O que importava era o texto. Era dizer bem o texto. E o Arena e a Oficina se depararam com essa tradição que, tudo bem, no Brasil nem dá para a gente chamar de tradição teatral, porque as experiências são muito rarefeitas, elas surgem e desaparecem, né? A gente não tinha grandes escolas de teatro, publicação de livros de teatro, publicação de peças, tudo isso é muito recente. Então é difícil falar numa tradição do teatro brasileiro, né? A gente percebe na história do teatro brasileiro uma série de quebras, né? De rupturas. Então, de alguma maneira, esse é um momento interessante que o Arena e o Oficina eles dialogam com a tradição do TBC, mas dialogam de maneira crítica. Então, eles dizem, olha, é importante ter um coletivo estável de teatro, como o TBC tinha, mas esse coletivo não pode ser uma empresa capitalista. É importante montar textos de autores brasileiros, como o TBC começou a fazer no fim, mas não pode ser uma montagem textocêntrica, como o Antunes fez com o Vereda da Salvação, lá nos anos 60. Então, assim, eles partiram da tradição do TBC. Então, é importante ter um diretor cênico, ter alguém que organiza a direção. Vai ser o Boal, vai ser o Zé Celso. Mas esses diretores não podem ser meros advogados do texto. Eles são artistas, né? E o Boal e o Zé Celso, além de artistas, eles são teóricos também, né? Por isso que eles são tão fascinantes. Eles produziram muita teoria sobre o próprio fazer. O Zé Celso muito mais em entrevistas, né? Tem um livro deles, da editora 34, que é muito legal, que reúne entrevistas do Zé Celso dos anos 60 até os anos 2000. E você percebe, é impressionante a densidade da reflexão do Zé Celso ali nas entrevistas, né? Então, é quase que uma reflexão acadêmica, assim, né? Muito rigorosa, com conceitos muito bem delimitados. E o Boal nem se fala, né? O Boal, se a gente pensar em toda a teoria do teatro do oprimido, mas a teoria teatral dele também, antes do teatro do oprimido, é muito interessante, né? O Boal tenta fazer uma relação entre Stanislavski e Brecht, né, que ele experimentou lá no Arena. Tem toda a teoria do Coringa, né, que é essa ideia de você ter um narrador neutro com atores e atrizes que se revezam fazendo todos os papéis, que é algo muito interessante. Até hoje, às vezes, né, às vezes conversando com colegas diretores, diretoras, eles contam que é muito difícil, os atores não querem trocar o personagem, nem na hora do ensaio, a pessoa fica pegada ao personagem. Você pensa, nossa, se nos anos 2020 a gente ainda tem esse problema no teatro profissional, imagina lá em 64, quando o Boal começou a experimentar, né, a ideia do Coringa. Então, assim, ambos, Oficina e Arena, com propostas totalmente diferentes, tiveram uma importância muito grande na recriação da encenação no teatro brasileiro. O teatro de Arena
com uma vertente inspirada no teatro político e teatro épico do Brecht, do movimento teatral alemão, do Piscator e tal, e no Stanislavski, e o Oficina muito inspirado inicialmente no Stanislavski também, porque eles montaram uma peça super realista, que foi Os Pequenos Burgueses, né? Na época o Renato Borghi era também diretor. À medida que o Zé Celso vai assumindo a direção, a proposta se torna mais e mais artodiana e mais tropicalista, né? No sentido de digerir as influências da vanguarda e da performance. Luane está com a mão levantada faz tempo, desculpa, fala, diga. Eu vou voltar só um pouquinho, que eu fiquei com uma dúvida. Se lá, quais as pistas que o Oswald deixou no texto, O Rei da Vela, para esse tipo de encenação que o Zé propôs depois, assim, ou foi mais o contexto da ditadura que deu essa encenação, como chama? Da agressão ao público, né? Desse teatro da agressão, ou se teve alguma pista no próprio texto, assim, do Oswald. Eu acho que tem muitas pistas nas rubricas, Luane, né? Leiam o texto para a semana que vem, reparem nessas rubricas, porque elas conduzem muito um olhar de encenador do Oswald, que nos anos 30 era mais raro ainda, né? Imagina, se nos anos 60 o pessoal do TBC tinha acabado de chegar, nos anos 60, nos anos 30 tinha pouquíssimas experiências de encenação. Como o Oswald viajou para a Europa várias vezes, né? Ele era filho de família cafeeira, né? Então ele assistiu muitos espetáculos de vanguarda, inclusive ele assistiu uma encenação do Meyerhold na França. E eu acho que tem uma claríssima, assim, muito delimitada influência do Meyerhold, com essa ideia do circo, da feira, que depois aparece no Homem e o Cavalo. Então, acho que tem o Oswald tinha entrado em contato com esse repertório dos grandes encenadores do século XX ali na Europa, Brecht, Meyerhold, Stanislavski. Então, ele traz isso para cá. Nas rubricas, né? As rubricas têm um olhar de encenador e não um olhar de dramaturgo. Esse é um ponto. E o segundo são os manifestos do Oswald, né? Então, ele tem o Manifesto Antropofágico, que a gente lê mais recorrentemente, né? Desde lá do ensino médio, mas o Oswald tem um texto que é sensacional, que é uma defesa do matriarcado brasileiro, que se chama A Utopia Antropofágica, que é um texto assim muito incrível, que hoje a gente lê falar, mas é um homem branco falando das mulheres indígenas. É limitado realmente, é a visão de um homem branco, da elite cafeeira, realmente. Mas, por outro lado, é muito interessante porque ele relê a história brasileira sob o ponto de vista do matriarcado das etnias Tupi-Guarani e Tupinambás, que não é algo até hoje antropologicamente dado como verdadeiro. Assim, não, muita gente diz que é verdade, outra gente diz pessoas dizem que não. Assim, a gente não sabe o quanto isso é de verdade, mas o argumento do Oswald é que lá no início, na chegada dos portugueses, as sociedades originárias eram matriarcais. E aí não interessa se é verdade ou não, mas ele vai construindo uma releitura do que poderia ser a história brasileira se ela fosse uma história matriarcal. E aí ele vai promovendo uma crítica não só do patriarcado, mas a todas as repressões sexuais da moralidade conservadora, da moralidade católica. Então ele vai mostrando o quanto toda a prática do teatro jesuíta era uma prática de repressão sexual, era uma prática de dominação do corpo feminino, e ele meio que propõe essa utopia antropofágica do Oswald, não é só, a gente vai sempre indo uma camada abaixo, né? Então, assim, não é só digerir as referências intelectuais externas, é promover uma primazia do ritual, do corpo, mas é mais do que isso,
é promover também uma organização social e política que possibilite a livre expressão estética da humanidade. Então, ele fala que é uma sociedade matriarcal, apenas uma sociedade matriarcal será uma sociedade estética. E a sociedade estética é uma sociedade do corpo sensível. É uma sociedade regida pelos valores do prazer e não pelos valores do sacrifício. E ele diz que só uma sociedade matriarcal é capaz disso. Esse texto ficou até hoje, acho que ele é pouco discutido, mas acho que talvez seja o texto mais importante teórico do Oswald. E eu perguntei para o Zé Celso, logo que eu comecei a acompanhar os ensaios, né, ingenuamente, eu, estudante universitário, falei, Zé Celso, estou lendo um texto do Oswald, utopia antropofágica, não estou entendendo direito, mas eu acho que tem a ver, né, com o que vocês fazem aqui. Aí ele fez assim, ó. Eu deduzo que tem a ver, né? Que ele tenha lido e não quisesse falar sobre isso, né? Mas você é meio maluco, né? Não dá para você ter uma conversa logocêntrica com ele. Mas ele respondeu a pergunta. Então, assim, eu acho que o Zé Celso é muito estudioso, todo mundo diz isso, né? Um diretor muito dedicado e tal. Eu acho que ele leu tudo que o Oswald escreveu na época e traduzir um pouco essa utopia antropofágica matriarcal na encenação do Rei da Vela, assim, né? Então, tem toda uma leitura que ele faz do texto do Oswald de que as personagens femininas são as protagonistas e são quem detém o controle intelectual e o poder sobre os homens da peça, né? Então, na encenação, o Zé Celso destacava absurdamente isso, assim, né? No trabalho das atrizes, no destaque que ele dava. E isso, nos anos 60, também era muito novo, né, gente? Que estamos lidando aí com uma tradição teatral que via nas atrizes aquelas figuras, as divas do teatro de revista, né? Então, uma ideia de que as atrizes exibiam a sua beleza em cena, né? O TBC começou a mudar isso, as grandes atrizes lá do TBC, Fernanda Montenegro, Cacilda Becker, tiveram uma importância muito grande, né? Mas essas atrizes dos grupos de teatro dos anos 60 também tiveram uma importância muito grande, né? Então, a Zezé Mota, por exemplo, né, que trabalhou lá no Arena, até esteve no último Roda Viva, foi muito legal a entrevista dela. A Zezé Mota era uma atriz negra, que era muito raro de participar de elencos profissionais em companhias predominantemente brancas. Ela participou do Arena Conta Zumbi e foi formando um núcleo de teatro negro ali no Arena, né, que era uma coisa que a esquerda brasileira via com péssimos olhos, dizia que discutir racismo era algo reacionário, né? A Zezé conta isso assim nas entrevistas, e é muito interessante você ver como para uma atriz mulher e negra era dificílimo estar em cena profissionalmente naquele período. Então, as atrizes desses elencos fixos do Arena e do Oficina, elas conseguiram se afirmar como artistas, né, naquele período, e abrir caminho para uma coisa que a gente vai começar a estudar daqui a pouco, que é a encenação das dramaturgas brasileiras dos anos 60. A Consuelo de Castro, a Renata Palottini, uma série de dramaturgas que produziam muito texto durante todo o século XX e XIX brasileiro, mas não conseguiam ter os textos encenados, né? E esse olhar para as atrizes como artistas também abriu caminho para que se olhasse as escritoras como artistas e depois as encenadoras, né? Até hoje, encenadoras ainda é difícil, né? Tem muito menos mulheres dirigindo do que homens, né? Acho que tem tudo a ver com todas as posições de mando nas indústrias teatrais, né? Mas, enfim, esse caminho começa ali nos anos 60. Então, o movimento tropicalista e as ações do teatro político tiveram também essa importância, né? Muito mais o movimento tropicalista, porque o pessoal da esquerda comunista não estava muito interessado em discutir raça, gênero,
e as propostas da contracultura eram criticadas por serem americanizadas. Então, se dizia, o movimento negro brasileiro reproduz o movimento estadunidense, isso é imperialismo. O feminismo dos anos 60 brasileiro reproduz o feminismo da academia dos Estados Unidos, isso é imperialismo. E era uma crítica, hoje a gente percebe o quanto era uma crítica machista e racista da esquerda branca brasileira, mas naquele momento você conversa com as pessoas que viveram esse período, até hoje, muitos e muitas têm dificuldade de compreender os movimentos políticos contemporâneos, né? Porque ainda pensam naquela estrutura do Partido Comunista Stalinista, que só a luta de classes importa, que todo o resto divide o movimento. Então, a gente tem dois grupos de teatro que estão trabalhando com os temas do racismo, do patriarcado, e também buscando uma organização coletiva que permita uma crítica dessas formas de exploração no teatro, né? Então, é uma experiência muito importante, assim, né? Tanto do Arena quanto do Oficina. Uma para o lado do tropicalismo, outra pelo lado da representação mais do teatro épico. Alguma questão antes da gente ver umas imagens e discutir um pouco o que o Schwartz fala do tropicalismo? Tudo bem até aqui? Vocês conseguem compreender esse percurso aí de Oficina, Arena, nos anos 60? Conseguem imaginar aí um pouco o panorama histórico? Tudo bem? Então, vamos ao texto de hoje. Acho que a gente acabou falando dele bastante, mas sem falar, né? Vamos agora entrar na linguagem mesmo do Robert Schwartz, vamos tentar decifrar o que ele está nos dizendo sobre o tropicalismo. Quando ele fala de tropicalismo aqui, ele está falando do Oficina, está falando do Caetano, do Gil, menos do Tom Zé, mas acho que ele está falando também dos concretistas. Então, imaginem aqui, quando ele fala tropicalismo, ele está falando de todos esses artistas, essas artistas que tiveram uma importância no movimento da contracultura brasileira. Tá? Então, ele não está dando nome aos bois diretamente, mas a gente entende que é dessas figuras que ele está falando, que, de alguma maneira, é todo mundo que se influenciou pelo discurso antropofágico do Oswald de Andrade. Então, vejam isso aqui. Ó. Vamos ler esse parágrafo, que eu acho que ele diz muita coisa. Vejam só. Arriscando um pouco, talvez, só parando aqui, eu queria mostrar para vocês, eu acho interessante a maneira como o Roberto Schwartz escreve, né? Para vocês que vão escrever TCC, artigos, dissertações, teses, o tempo todo ele coloca como hipótese aquilo que ele está dizendo. Né? Então, o tempo todo ele fala, talvez, salvo engano, arriscando um pouco. Vocês vão ver ao longo do texto, ele usa o tempo todo essas expressões, exatamente para manter o caráter provisório do que ele está dizendo e de não dogmatismo. Né? Então, vejam só, ele vai dizer, arriscando um pouco, talvez, então é uma hipótese, não é para a gente levar isso a ferro e fogo. Talvez se possa dizer que o efeito básico do tropicalismo está justamente na submissão de anacronismos desse tipo. Então, que anacronismos são esses? A tradição cultural brasileira, seja da cultura de massa, seja da cultura popular. Então, o tropicalismo tem como característica recuperar esses anacronismos, né? Essas manifestações meio fora do tempo.
que são grotescos à primeira vista, inevitáveis à segunda. A luz branca do ultramoderno, transformando-se o resultado em alegoria do Brasil. Então, olha o problema aqui. Então, o que ele está dizendo? Que o tropicalismo mistura formas culturais anacrônicas, então formas que saíram de moda, formas antigas, como, sei lá, por exemplo, a influência dos boleros, das canções de rádio dos anos 30, de sambas há muito esquecidos. Ele mistura estas influências que no período dos anos 60 eram anacrônicas, que ninguém falava delas, e as submete, vejam aqui a expressão, à luz branca do ultramoderno. O que seria a luz branca do ultramoderno? É, essencialmente, a luz europeia, das experiências do ultramodernismo, então do modernismo mais recente da Europa. O resultado disso, ou seja, imagine, você pega a luz branca do ultramoderno e ilumina as manifestações antigas. A junção disso, a justaposição entre ultramodernidade da arte branca europeia com o repertório popular brasileiro, transforma o resultado disso em alegoria do Brasil. Então, parece que aqui ele está... Primeiro, ele diz que os resultados parecem grotescos. Aí parece que ele está criticando. Depois ele vai dizer que eles se utilizam da luz branca do ultramoderno. Então, a luz branca do ultramoderno parece algo dominador, algo excludente, né? Algo eurocêntrico. Mas, no final, ele vai dizer que exatamente isso, que é grotesco e eurocêntrico no tropicalismo, é uma alegoria do Brasil. Então, percebem o movimento dialético? Aquilo que parece contraditório e problemático é, ao mesmo tempo, a força do tropicalismo. Vamos em frente. Então, a reserva de imagens e emoções próprias ao país patriarcal, rural e urbano é exposta à forma ou técnica mais avançada ou na moda mundial. O que era isso? Música eletrônica, a montagem dos filmes do Eisenstein, né, que é aquele cineasta soviético que trabalhava com imagens muito diferentes montadas, e o filme era basicamente assim, antidiscursivo. Cores e montagens do pop em geral, então da arte pop, da música pop. Prosa de Finnegan's Wake. O Finnegan's Wake é o romance mais radical do James Joyce, que é o escritor do Ulisses, aquele grande romance modernista irlandês. O Finnegan's Wake é um texto praticamente ilegível, muito interessante. Muita gente aproxima, inclusive, da experiência que o Joyce tinha com a filha dele esquizofrênica, né? É quase que uma poetização de um discurso esquizofrênico. Então, o Robert Shores vai dizer que há uma mistura do Finnegan's Wake com a música pop, com a música eletrônica, atacando fisicamente a plateia. Então, ele vai dizer que a agressão não está só no teatro do Oswald, está na arte tropicalista em geral. Por quê? Porque essas imagens são absolutamente inusitadas e bizarras. Isso geraria uma inquietação na plateia, um incômodo na plateia. Então, vamos aqui em frente. Nesta diferença interna que está o brilho peculiar, a marca de registro da imagem tropicalista. Qual a diferença? A diferença entre procedimentos e inspirações antigas com procedimentos e inspirações ultramodernas. O resultado da combinação é estridente,
Então, é um resultado estranhíssimo, é um resultado que gera comoção no público, que ninguém entende direito o que está acontecendo, como um segredo familiar trazido à rua, como uma traição de classe. Por que é uma traição de classe? Porque é como se os artistas que, no período dos anos 60, eram encarados como uma espécie de redentores da humanidade e que devessem se dirigir diretamente à classe trabalhadora para incentivar a revolução, como se eles estivessem traindo essa classe para promover uma arte estridente, uma arte difícil, uma arte secreta, de difícil entendimento. Aí ele vai dizer, essa arte é literalmente um disparate, um absurdo. É esta a primeira impressão, em cujo desacerto, porém, está figurado um abismo histórico real. Então, esse aparente disparate é um disparate da própria história brasileira. Que disparate é esse? É a conjugação de etapas diferentes do desenvolvimento capitalista. Então, são muitas as ambiguidades nesta construção tropicalista. O veículo é moderno e o conteúdo é arcaico, mas o passado é nobre e o presente é comercial. Por outro lado, o passado é iníquo, é violento, e o presente é autêntico. Então, o tempo todo, essas contradições estruturam a arte tropicalista. Então, o que é importante nessa definição aqui, gente, para entendermos? É o seguinte, o tropicalismo tinha como objetivo promover um resgate dessas heranças submetidas ao império da indústria cultural, então, heranças que foram esquecidas da música, da arte popular, do repertório da canção brasileira, do teatro, do circo, como no Oficina. Ao mesmo tempo que se recupera isso, se trabalha com a influência das vanguardas europeias, que é uma influência erudita, que pouca gente conhece, e também se trabalha com o repertório da indústria cultural, da arte pop. O tropicalismo seria uma mistura de tudo isso. A ideia, o tempo todo veiculada pelo Caetano, pelo Gil, por exemplo, era de que a arte deveria habitar a indústria cultural para corroê-la por dentro. Então, é como se a gente tivesse uma junção de elementos totalmente díspares, por isso que o Roberto Schwartz chama de disparate. Então, o tropicalismo trabalha com uma antropofagia das referências da cultura de vanguarda, erudita. Então, o James Joyce o Caetano Veloso, lá no livro dele, Verdade Tropical, cita muitas vezes o James Joyce, fala das leituras que ele fazia sobre o James Joyce. Então, assim, os poetas concretos, né, estavam o tempo todo ali criando letras para as músicas da Tropicália. O Zé Celso foi estudar o Oswald. Então, assim, essas referências da vanguarda conviviam com referências do repertório popular, seja musical, seja teatral, seja literário, e com o repertório da indústria cultural, com os Beatles, com os Rolling Stones, que eram referências da música e também eram referências do cinema, né? Por exemplo, o Godard era um cineasta muito admirado aqui no Brasil pelos tropicalistas, né? O Godard foi um cineasta da vanguarda do cinema europeu. Ele tem um filme que muito sensacional, que se chama Sympathy for the Devil, né? É o nome da música dos Stones, né? Talvez uma das músicas mais conhecidas dos Rolling Stones. E neste filme ele grava os Rolling Stones ensaiando a música Sympathy for the Devil para gravar o disco. E no meio desse ensaio, ele vai justapondo cenas dos movimentos políticos dos anos 60. Então, ele põe uma cena
muito incrível dos Panteras Negras, por exemplo, que estão armados num ferro velho, debatendo como que eles vão fazer a revolução nos Estados Unidos. Aí isso corta para uma cena dos Rolling Stones. Como que esse filme foi lido no Brasil? Foi lido como uma grande ode ao tropicalismo, né? Tem um texto interessante do Haroldo de Campos sobre esse filme, que acho que influenciou muita gente, né? Por quê? Porque o filme seria uma mistura do repertório da indústria cultural, representado pelos Rolling Stones, que nunca foram artistas engajados, pelo contrário, né? Eram artistas que competiam ali com os Beatles pelo domínio na venda de discos no mundo. O Godard misturava imagens dos Stones com imagens do movimento negro norte-americano na sua ala mais radical, que eram os Panteras, junto com imagens do movimento hippie, com um trabalho de câmera e de fotografia que era da vanguarda do cinema francês. Então, esses três elementos, vanguarda, cultura popular e cultura de massa, indústria cultural, eram unidos numa mesma proposta estética pelo tropicalismo, né? Agora, se o Godard fez isso lá na França, o que a gente deduz? Que não era do tropicalismo a proposta, mas a proposta era uma digestão antropofágica de um trabalho que a própria vanguarda europeia, desde lá do surrealismo, já vinha desenvolvendo, né? Por exemplo, vamos pensar nos anos 60 na pop art, no Andy Warhol, que não por acaso é o artista que desenhou a língua dos Rolling Stones, né? A língua para fora, que é o símbolo dos Stones, foi desenhada por um artista da pop art, que é o Andy Warhol. E a ideia da pop art qual é? A arte precisa trazer as referências da indústria cultural e do mundo da mercadoria para a expressão estética. Então, isso acontecia no mundo e o tropicalismo um pouco trouxe isso para o Brasil. Qual é a importância disso na história brasileira, para o Schwartz? A importância é que essa convivência entre tempos arcaico, moderno, ultramoderno, de alguma maneira é uma alegoria do processo histórico brasileiro, que é um processo caracterizado por essas contradições entre trabalho escravo ou semi-escravo no campo com agronegócio, né? Milhares de pessoas morando nas ruas com uma capital financiarizada como São Paulo, né? Que você tem numa mesma rua milhares de pessoas morando e aqueles prédios da Faria Lima, né? Então, assim, a imagem do Brasil para os tropicalistas é essa convivência entre tempos. Então, o que o Roberto Schwartz vai dizer? Olha, por um lado, essa imagem é muito interessante. Ela revela sobre o Brasil sem precisar fazer um discurso. E isso vai ser mais potente do que muitas vezes a arte política de então. Então, o Roberto Schwartz vai dizer, essa arte tropicalista, que era julgada uma arte burguesa, influenciada pelo imperialismo, conseguiu muitas vezes fazer um retrato crítico do processo de formação brasileiro mais potente do que a arte discursiva, politicamente engajada de então. Por quê? Porque ela promovia uma imagem do processo histórico brasileiro. No entanto, essa imagem carece de um aspecto fundamental para o Roberto Schwartz, que aí é o problema do tropicalismo. Carece de movimento. Então, o que ele vai dizer? Que a colagem, que é o procedimento por excelência do tropicalismo, então você cola uma imagem da cultura pop com uma música sertaneja, com uma performance, né? Esta colagem, ela apresenta o Brasil apenas na superfície. Então, na superfície, o Brasil pode ser definido como um território em que tempos arcaicos e modernos convivem entre si. Mas isso é muito perigoso, porque esta colagem não mostra a contradição perversa entre esses tempos e ela pode ganhar um caráter celebrativo.
que ganha até hoje, se a gente pensar em toda a leitura que a mídia convencional faz sobre a obra do Caetano, por exemplo. Né? O Caetano é tido como esse intelectual liberal, que sabe apresentar o Brasil como uma convivência do diferente. Então, o Roberto Schwarz vai dizer, olha, isso não é uma leitura arbitrária da burguesia conservadora sobre a obra tropicalista, é uma leitura possível. Isso está ali. Por quê? Porque o procedimento por excelência, que é a colagem, a justaposição, ele não revela algo que é mais profundo na realidade brasileira, que é o arcaico e o moderno dependem um do outro. Então, o Brasil é muito mais do que a convivência colada do arcaico e do moderno no mesmo espaço, ou numa mesma empresa, ou no agronegócio. É muito mais do que isso. O Brasil só se desenvolve economicamente, então ele só avança repondo as formas do atraso. Ou seja, o fato do país ter sido por tanto tempo um país escravocrata gerou a acumulação de capital para o país depois se industrializar. Então, o escravismo brasileiro gerou a modernidade capitalista. Quando surge o capitalismo no Brasil, a classe responsável por gerir o capital era a classe dos latifundiários, anticapitalistas há 10 anos antes, que fizeram um grande pacto durante a Nova República, o chamado Pacto do Café com Leite, né? Que foi aquele pacto em que se combinou que um presidente brasileiro seria do Rio, seria de Minas, outro de São Paulo. Isso é representativo do pacto entre a elite cafeeira e a elite agrária de Minas Gerais, né? Então, São Paulo e Minas fizeram um pacto, e esse pacto da elite oligárquica, antiga escravista, gerou um avanço industrial no Brasil. Então, vejam que é muito mais do que uma convivência dos opostos, como o tropicalismo figura. Esta convivência, ela é interdependente. Então, a formação, o Brasil nunca vai se desenvolver como os países europeus ou como os Estados Unidos, porque o processo histórico brasileiro é caracterizado por uma dependência do capital externo e por um sistema colonial que se baseia nas formas mais violentas de exploração para obter lucro. E este lucro gera a modernidade da elite brasileira. Né? Então, os iPhones, a conexão de internet, tudo isso está ligado às formas mais brutais de exploração, de endividamento coletivo no campo, por exemplo. Por quê? Porque isso reduz o preço, basicamente reduz o preço da mão de obra coletiva no Brasil. Então, os lucros dos investidores internacionais são sempre muito grandes no Brasil, porque o preço da mão de obra é muito menor por aqui. Isso é caracterizado porque o país se mantém com estruturas arcaicas. Então, essas estruturas arcaicas é que fazem o país se desenvolver, entendem? Não é que o Brasil se desenvolve apesar delas. Ele só se desenvolve no rumo capitalista, digital, da quarta revolução industrial, por causa do agronegócio, por causa do mercado exportador. Então, a economia é baseada nessa contradição. E o Roberto Schwarz vai dizer, se por um lado o tropicalismo revela que o Brasil é esta confluência de opostos, por outro ele esconde a real relação entre essas oposições, e ao fazer isso, ele permite uma leitura que é crítica. Olha, realmente, o Brasil é uma fusão de opostos irreconciliáveis e tal, mas ele também permite uma leitura celebratória. Por isso que ele funciona tão bem na indústria cultural. Por isso que o Caetano, o Gil sempre fizeram tanto sucesso com a elite intelectual brasileira, mas também na indústria cultural. Porque esse discurso serve a um discurso de glorificação nacionalista, né, dos potenciais do Brasil, da força da arte brasileira. Então, o Roberto Schwarz vai dizer que não é
nem uma virtude nem um problema do tropicalismo, mas exatamente a análise desse movimento permite a gente descobrir sobre o país, né? Então, descobrir que a primeira imagem é a da convivência entre arcaico e moderno, isso tem um caráter crítico até determinado ponto, e, a partir daí, tem um caráter superficial, no sentido que não revela as relações de interdependência entre essas referências. Por exemplo, não revela que as referências da cultura pop estão relacionadas ao imperialismo estadunidense dos anos 60, estão relacionadas à exportação dos produtos culturais estadunidenses, que são organizados em forma de indústria. Então, quando você é um artista tropicalista e usa os referenciais da cultura pop, usa os Rolling Stones, usa a guitarra elétrica, sem querer ou querendo, você está dialogando com essas influências. E se você não problematizá-las suficientemente, você corre o risco de fazer um discurso celebrativo, que era o que acontecia muitas vezes nos anos 60 e acontece até hoje. Então, olha, vejam como o Brasil está se desenvolvendo, né? A música brasileira é tão boa quanto a música europeia e estadunidense. Temos artistas que estão na vanguarda da música. Quantas vezes a gente já não ouviu esse discurso, né? A bossa nova brasileira é exportada. Porque esse discurso ele está sempre louvando esses contrastes entre arcaico e moderno, né? A bossa nova era uma releitura da tradição cultural brasileira, do choro brasileiro, das referências mais antigas, tocadas com uma técnica do jazz estadunidense, né? Então, a bossa nova, o Caetano, por exemplo, disse que a bossa nova é a grande inspiração da Tropicália, né? Peguem esse exemplo, a convivência do jazz com o choro brasileiro, né? Esta convivência na bossa nova, ela não é problematizada, né? Ela é simplesmente justaposta. E aí você não consegue perceber que o mesmo país que se alimenta da cultura jazzística dos Estados Unidos é o mesmo país que produz o choro, mas é o mesmo país que produziu a escravidão. É o mesmo país que perpetua as formas de exploração mais brutais do trabalho. Então, esta união não revela... Por exemplo, quando o Caetano faz um depoimento hoje, relembrando a importância da Marília Mendonça para o país, não sei o quê, de como a música sertaneja brasileira é importante. Então, muita gente falou, olha que interessante, o Caetano, como ele... né, há tempos atrás ele louvou o El-Chan, o axé da Bahia. Então, o Caetano ele se alimenta de um repertório cultural da indústria cultural e revela as raízes populares desse repertório. E, ao mesmo tempo, ele é um cara erudito que conceitua esses fenômenos. Isso tudo é uma atitude tropicalista do Caetano, mas é uma atitude que não revela as contradições do mundo rural brasileiro, da onde vem a música sertaneja, não revelam as rotinas violentíssimas de trabalho que esses trabalhadores e trabalhadoras da indústria musical sertaneja são submetidos, né? Por exemplo, eles chegam a trabalhar 16 horas nesses escritórios sertanejos, compondo, né? E as composições, não, os direitos autorais, eles transferem imediatamente para os grandes escritórios, né? E há muitos cantores que fazem sucesso e cantoras no sertanejo vieram dessas fábricas de composição, né? Então, assim, quando a gente fala dessa, que beleza, que interessante essa visão do sertanejo com uma mistura com o country norte-americano e um resgate das raízes do sertão brasileiro. Essa justaposição, ela revela um pouco do país, sim, mas para o Roberto Schwarz ela não revela as contradições que estão por trás disso, né? Quais são as relações de trabalho violentas que se escondem sobre a música e a indústria cultural sertaneja? Né? Não sei se vocês acompanharam uma polêmica muito grande aí quando um articulista da Folha escreveu sobre o processo de emagrecimento
da Marília Mendonça, ele fez um obituário para ela, né? E era para ele, esperava-se que ele elogiasse a cantora, e ele diz o seguinte: ela sempre lutou contra a balança, ela sempre foi gordinha, sempre esteve fora do padrões do mercado, e ele recebeu uma enxurrada de justas críticas por estar tratando do físico de uma mulher dessa maneira, no momento que ele deveria falar da obra dela como cantora e tal. Mas o que eu acho que é pior no texto, além disso, ele vai justapondo uma série de referências diferentes que seriam da música sertaneja contemporânea. Então, ele vai dizer, olha, os sertanejos são inspirados por referências da indústria cultural estadunidense, pela música brasileira mais antiga, que remonta à colonização. Ao mesmo tempo, eles promovem todo um mercado de trabalho, porque eles são verdadeiras indústrias, cada um desses artistas. Então, ele vai justapondo toda a importância, na visão dele, da música sertaneja. Por outro lado, ela reafirma estereótipos, né? Então faz com que as cantoras tenham que se preocupar com o peso e tal. Mas ele vai justapondo isso, e na verdade ele está, sem perceber, ele não está analisando as contradições disso tudo, né? E como que um aspecto depende do outro, né? Então, se por um lado esses artistas geram emprego para uma massa grande de pessoas que giram em torno ali da indústria cultural do sertanejo, essas condições de trabalho são extremamente violentas, né? Os direitos autorais são guerreados entre eles ali de uma forma extremamente violenta, tem uma disputa pelo direito de propriedade intelectual. Então, assim, tem várias relações que, quando você justapõe as imagens apenas, você não consegue perceber que são as relações de dependência entre formas arcaicas e modernas de sociabilidade no Brasil. E isso, para o Roberto Schwarz, seria a grande definição da formação histórica brasileira. Então, é como se o tropicalismo fosse até determinado ponto e parasse, e não conseguisse se aprofundar no movimento e nas relações entre opostos, que é o que gera as contradições, né? As contradições são movimentos entre imagens opostas. O tropicalismo não apresentaria contradições, apresentaria só oposições. Então, vejam que é uma crítica e, ao mesmo tempo, uma afirmação da importância do movimento, né? Por isso que eu trouxe essa leitura aqui para vocês. Nesses minutos finais, para vocês, fica mais nítida essa definição? Vocês conseguem compreender um pouco aí as contradições, limites, avanços desse movimento tropicalista, seja no teatro, seja na música? Não, ainda está confuso? O que vocês acham? Muita coisa? Ai, o que eu tava me passou assim foi o que eu recordo muito, é uma crítica que eu tenho ao Manuel de Barros, que tipo, maravilhoso suas poesias, bicho. Lindo fazer poesia sobre o mato, sobre a natureza, quando você é o filho do patrão. Sim. Tipo, o cara vai falar, fazer o curso de direito, é lindo, fala da natureza, do Pantanal, do Cerrado, que obrou na horta. Olha como ele é simples. Ele era simples porra nenhuma. Ele era um burguês, filho de burguês. Era justo que ele ia ver aquilo com um certo nível de beleza, porque ele não tinha que se esforçar para construir aquilo, ou para fazer daquilo um espaço enfim, de sobrevivência, né? Ele não estava nesse lugar, né? E, claro, fala da infância no mato, da experiência sexual, enfim, eu tive que ler muito Manuel de Barros. Quando você falar também da contradição, do tropicalismo, já é uma contradição que quando você cita o Schwarz cita o trabalho da oficina, né, de não agradar o público, ele já lida com a contradição, né? Então, tipo, eu não estou aqui para agradar você,
né? Então ele está realmente no diálogo. E um destaque assim, texto do Schwartz, assim, eu gosto muito das leituras do período da ditadura militar, assim, eu gosto muito das reflexões. É que dentro de um pouco de espaço de tempo, a gente teve tantas reflexões estéticas e uma referenciada a outra que, dentro do Brasil, né, em pouco tempo, a gente teve um teatro para isso, mas logo após a gente teve que refletir outros modos operantes de construção de recepção teatral. A gente tem que lidar com um público que a gente quer falar de política com o público, mas a gente também tem que colocar o público dentro de um espaço de reflexão política. Isso quer dizer que não vai agradar, inclusive ele. E depois vai vir outras manifestações, que aí eu acho que aí já chega a década de 70, 80, a gente vai ver lá. Que eu não vi todo, não cheguei a toda a emenda, mas não sei se a gente vai ter trabalho de rua no Brasil, né? Que eu acho que é um dos teatros que mais avança nessa questão do popular, da referência com o público, do contato, que é algo que me agrada muito. Troca pública. Eu também senti falta aqui no debate sobre até os novos baianos, né? Que é uns que absorvem a guitarra, e o Armandinho tem a própria guitarra elétrica, que não é de maneira alguma igual a guitarra do Jimi Hendrix, né? E não deixa, e a guitarra é um elemento do Jimi Hendrix, é um elemento do rock, mesmo de onde ele vem de um espaço também de marginalidade, né? Quando ele chega para o Brasil, ele também é absorvido e é remastigado. Eu acho que acabam fazendo melhor isso é o Novos Baianos nesse sentido, né? Na questão as guitarras, o pandeiro com a guitarra, com a instrumentalidade, que eu acho maravilhosa. E uns caras que também tentaram absorver o mundo igual o Living Theater, né? Tentar um momento de experiência. Ao mesmo tempo, depois eles se conflitam com outras coisas, né? Surgem outros conflitos, né? Eles também têm que lidar, inclusive a própria repressão política, né? Que chega até eles, né? Eles absorvem aquilo culturalmente, mas ao mesmo tempo tem uma questão que eles acabam, inclusive, a Baby vai se tornar depois vai encarar a religião, as filhas dela vão encarar a religião um pouco mais conservadora possível, né? Tipo, como depois essas contradições não foram depois refletidas e trabalhadas. E claro que agora eles voltam, estão fazendo super sucesso, tipo, são sempre reouvidos, né? Como Tom Zé depois é reouvido por uma comunidade acadêmica, que, né? Que tipo, olha para esse espaço de realmente de locução e de uma voz eles ainda são uma voz, enfim, eu gosto muito do Novos Baianos do Pepeu, da guitarra do Pepeu e tal, e aí depois vem os anos 80. Mas é isso. Sim, acho que são ótimos exemplos, Ana, para a gente compreender essa reflexão, né? Acho que tanto o Manuel de Barros, que parece que tem o ponto de vista, o eu lírico é um eu proprietário de terras, né? Isso seria muito diferente se ele tentasse assumir a voz dos trabalhadores daquela terra, né? E acho que aí tem um outro poeta brasileiro que é contemporâneo ao Manuel de Barros, que é o Francisco Alvim, né? Que é muito legal também, vocês procurem ler. Ele tem exatamente essa ideia de uma poesia em que o eu lírico é múltiplo. Então, ele pega frases da rua e transforma em versos, ditados populares, e quando ele transforma isso, você percebe a violência que está contida nas frases do cotidiano quando você desloca quem está dizendo aquela frase. Então, se fosse o poeta dizendo, ela não teria significado nenhum, mas quando é uma mulher negra dizendo aquela frase, ou quando é um trabalhador de uma metalúrgica, como você vai percebendo os diversos eus líricos que vão enunciando as frases, você percebe as contradições, que é o que às vezes falta, né? E acho que mesmo quando há um trabalho super radical, antropofágico, né? Como esse exemplo tão interessante que você citou da guitarra no Novos Baianos, mesmo assim a gente tem os elementos justapostos, né? Eu acho que
a crítica do Schwartz está nesse lugar da gente pensar a validade do procedimento da montagem e da justaposição, da colagem, que é um procedimento que se espalhou por todas as vanguardas e durante todo o século XX. Mas como é que a gente promove a montagem para além da colagem, conseguindo apresentar as relações entre as imagens distintas, né? E não só elas uma ao lado da outra. Por quê? Porque isso no Brasil esconde e não revela. Talvez na Europa consiga revelar uma estrutura de divisão de classes, que é uma estrutura localizada em solo europeu. Aqui, como a gente é uma sociedade dependente, que está atrelada a interesses internacionais e, ao mesmo tempo, é uma sociedade colonial, a justaposição parece que não revela os movimentos e contradições da sociedade, né? Acho que é um pouco nesse lugar a crítica. E aí o nosso desafio seria em pensar como promover essa montagem e como promover essa expressão das contradições, ou desse movimento nas contradições, ou dessa dependência entre os polos tão distintos, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Enfim, já estamos... Bruna está indo aqui, realmente esperamos nosso teto. Semana que vem, então, a gente continua a discutir, tá? E aí temos o testemunho sobre Rei da Vela. Valeu, gente. Obrigado.